Amém, meus amados? Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para falar com você. Nessa sexta semana da campanha. Diante de quê, querido? Aleluia. Abra a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses 2. Tem Colossenses na Bíblia, pastor? Pode procurar que tem, querido. Eu te espero a encontrar. A igreja que estava em Colossos, Paulo escreve. Colossenses, capítulo de número 2. Você encontrou, amado? Todos acharam? Versos de número 14 e 15, somente esses dois versículos, para a honra e glória do nosso Deus, dentro de um propósito que Ele tem de revelação dessa mensagem para mim e para você. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15 diz assim: havendo riscado, havendo o que, querido? Olha o que Paulo diz: havendo riscado a cédula. Riscado o que, amados? Que era contra nós, nas suas ordenanças. Havia uma ordem lá, querido, nessa cédula, e era contra você, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o verso 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs. O que ele fez? Publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Amém, queridos? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, igreja, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A palavra é bendita, a palavra é maravilhosa. Eu ouço essa palavra desde os meus primeiros dias de convertido, e foi agora que Deus trouxe uma revelação mais profunda dessa mensagem, e eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Amém, querido? O teu coração tem que querer esta mensagem. Você deseja, querido? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, põe a mão sobre esta palavra, querido. Querido Deus, esta palavra ela é maravilhosa. E eu penso que nela há uma fonte inesgotável do teu amor. Uma fonte inesgotável de algo profundo que o Senhor conquistou para cada um de nós. Eu penso que esse mundo, papai, a todo momento, ele tenta tirar essa verdade dos corações dos teus filhos, porque essa palavra ela é viva e ela é poderosa e eficaz. Mas nós temos que crer que isto realmente é algo que eu possuo. Que a tua igreja saia daqui nesta noite com esta certeza no seu coração: eu tenho uma dívida cancelada, eu tenho algo consumado na minha vida. E isto é uma verdade, porque Jesus Cristo, o meu Senhor, conquistou isto na cruz. Fale conosco, papai, esta palavra é tão linda, é tão bendita. Eu creio que o teu Santo Espírito, que está cheio de graça e bondade, há de fazer o que bem lhe apraz. Fala comigo, fale com este meu irmão querido. Eu te peço em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém e amém. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Colossos. E por isso a carta é chamada de carta aos Colossenses. Mas esta carta, aquela igreja, é a carta viva que o Espírito Santo está trazendo à igreja da comunidade de Filadélfia nesta noite. Ou dessa igreja que se chama você.
Esta mensagem é para mim e para você, querida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você dissesse, olhando nos olhos do teu irmão, com uma verdade santa: esta palavra é para você e para mim. Aleluia. Esta palavra é para você e para mim, nós não podemos nos esquecer dela. A Bíblia diz, querido, para que você compreenda a linguagem que o apóstolo Paulo, ele usa no verso 14 e no verso 15, você vai perceber que ele usa duas linguagens distintas para falar de uma forma com que a igreja que estava em Colossos compreendesse a amplitude, que ela entendesse, querido, a profundidade da mensagem que ele estava dizendo. No verso 14 ele diz de uma cédula arriscada. E eles, querido, entendiam bem o que significava isso, porque no século I, conta a história, que quando um criminoso era preso, querido, se pegava um papiro, um papel, e se escrevia, querido, nesse papiro, todos os delitos desse criminoso, tudo aquilo que ele havia feito de ruim, tudo aquilo que ele havia feito que estava levando a sentença ou condenando, era exposto, era escrito num papiro. Este papel, querido, ele tinha um nome, ele era conhecido como cédula de dívida. Cédula de dívida. E quando, querido, este criminoso, ou este alguém que cometeu todos esses delitos, ele era solto por um determinado juiz, diz que esse juiz, querido, ao soltar este criminoso, preste atenção, porque isso é importante para você entender a mensagem. Quando esse juiz soltava este criminoso, o primeiro ato a fazer antes de soltá-lo era trazer a cédula de dívida. E bem aonde estava escrito todos os delitos daquele homem, daquela pessoa que estava presa e que havia cumprido a pena, se riscava, querido, o papiro, se riscava o escrito de dívida. E bem no rodapé daquela carta, onde o juiz iria assinar, ele escrevia tetelestai. Uma palavra grega, uma palavra que significava ele cumpriu totalmente o pago da dívida. Ele cumpriu totalmente a dívida que ele tinha, por isso eu estou riscando todo o escrito de dívida dele. Tetelestai. A dívida está cancelada. Ou está consumado o fato. Ele cumpriu. E ele pode sair em liberdade. É interessante, querido, que Paulo, ele usa a figura jurídica. Ele usa essa expressão, que é uma expressão jurídica, para ensinar e para demonstrar de alguma maneira para a igreja que estava em Colossos qual foi a obra que Jesus Cristo fez com relação à sua igreja. De alguma forma, querido, ele usa o texto jurídico para dizer o que João disse no capítulo 19, verso 30, a derradeira palavra que o Cristo diz antes de partir desta terra. João 19, no verso 30, diz que ele disse: tetelestai, está consumado, está pago, não há mais dívida, não mais escrita de condenação. Eu risco a escrita, toda mentira, todo assassinato,
todo pecado, toda coisa escondida. Não importa. Eu risco essa escrita de dívida, porque agora está tetelestai, consumado. Está anulado o instrumento que antes acusava. Porque se havia um instrumento de acusação, igreja de Jaguariúna, Jesus Cristo naquela cruz riscou, apagou, consumou a escrita de dívida que havia sobre a tua vida. Isto não pode mais servir como arma na mão do inimigo de acusação, porque de uma coisa eu tenho certeza: o meu velho homem morreu. Diga para o teu irmão: o teu velho homem morreu, querido. A morte vicária de Jesus. O que significa isso, pastor? Substitutiva. A morte que era minha, Jesus cumpriu naquela cruz. E ali, querido, ele riscou a escrita de dívida que havia sobre você. Cessa a acusação do inimigo, porque você é alguém livre. Não há mais dívida. Diga para o teu irmão: não há mais dívida. Não há mais dívida. Aleluia. Jesus cumpriu, querido, uma escrita que era para você cumprir. A condenação havia, o pecado havia, a dor teria que ser paga, o derramamento de sangue teria que acontecer, a morte de cruz teria que acontecer. A morte não foi evitada, aconteceu a morte. Diga para o teu irmão: aconteceu a morte. Diga para ele: teu velho homem morreu, de verdade. Querido, não olha com cara de velho homem, não. Olha com cara de nova criatura. Diga para ele: teu velho homem realmente morreu. Teu velho homem realmente morreu. Aleluia. A cédula foi rasgada, querido. Não há mais dívida. Não há do que o diabo mais te cobrar e te dizer: mas na tua infância, mas naquele dia, mas naquele lugar, querido. A partir de Cristo, nova criatura, novas são todas as coisas. Esse Deus é maravilhoso, querido. Eu não vou precisar pagar aquela coisa ruim, aquela coisa maldita que eu fiz. Você está livre. Amado, você está livre. Diga para o teu irmão: você está livre. Querido, você está livre. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma condenação? Diga: nenhuma. Diga para o teu irmão: nenhuma, querido. Condenação há. Diga para ele, amado, repita isso: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Você está em quem, querido? Você está em quem? Diga para o teu irmão: você está em quem? Nenhuma condenação há para ti, querido. Nenhuma condenação há para ti. Querido, o inimigo vai tentar dizer: mas você peca. Querido, eu também peco, mas eu vou nos pés da cruz. E lá, querido, eu sou remido, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Ele cravou na cruz, querido, a nossa escrita de dívida. Você está livre, amado. Você não precisa mais entrar em cemitério algum. Eu não sei se alguns aqui no passado, na escravidão, entraram em cemitérios, querido. Você não precisa ir em encruzilhada nenhuma, querido. Você não precisa ir em romaria alguma, querido. Você não precisa ir, querido, como um que eu encontrei uma vez dessa, querido, indo lá para São José dos Campos, encontrei no meio do caminho, vestido de Cristo com uma cruz nas costas. Falei: Senhor, tem misericórdia.
Você é livre, querido, não há mais condenação nenhuma. Você não precisa pisar em brasa viva, querido, descalço. Você é livre, você tem liberdade em Cristo Jesus, querido. Você tem uma vida maravilhosa. Diga para o teu irmão, você tem uma vida maravilhosa, querido. Você é livre para adorar, você é livre, amado. Não há mais condenação. Pastor, você quer dizer então que Ele pagou no meu lugar? Tetelestai. Está consumado, está pago. Mas deixa eu ajudar, não precisa ajudar não, querido. Porque na maioria das vezes que nós queremos ajudar o Cristo, nós atrapalhamos. Dá louvor, dá gratidão, dá teu coração. Porque a dívida está paga. Você crê nisso, querido? Quando eu li esse texto, amado, eu fiquei maravilhado. Riscado a cédula que era contra nós, porque era contrário. Bonzinho não tinha nenhum, viu, querido? Ainda que você bata no peito, mas eu era nada, um traste. Pó. Cheirava mal. Vingativo. Falava mais do que a língua. A língua ia falar, a boca já tinha falado. Era terrível. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você era terrível. Ô, pastor, não vim aqui essa noite para ouvir isso. Veio. Você era, amado, como se dizia lá fora, você não era flor que se cheira. Pronto, não ia falar, falei. Aproveita, fala também, querido. Você não era flor que se cheira. Pronto. Mas agora você tem o bom perfume de Cristo. Oh, coisa boa. Agora você é cheiroso, amado. Diga para o teu irmão, agora você é cheiroso. Você tem o perfume do Cristo. Você tem a essência dos mais que vencedores. Você tem um rosto novo, uma mente nova, um coração de Deus, querido. Você é uma criatura abençoada. Você é alguém que Deus valoriza. Querido, se Ele valoriza, o homem vai desvalorizar. Você é uma bênção. Você está fazendo aquele treinamento todo dia na frente do espelho? Maravilhoso, maravilhoso, bênção. Oh, bênção. Pastor, para quem você está falando? Para mim mesmo. Estou me vendo. Fala toda manhã, viu, querido, olhando para o espelho. Oh, abençoado. Oh, sabe aquela coisa? De dentro assim, abençoado. Os que estão lá fora vão bater na porta e vão dizer, mas o que está acontecendo? Está bem? Estou bem. Diga para o teu irmão, abençoado. Oh, aleluia. Se há alguma coisa que você é, querido, é abençoado, abençoado e abençoado. Abençoado pelo Pai, abençoado pelo Filho, abençoado pelo Espírito Santo. Você é uma bênção, querido. Se Satanás tentar apresentar a dívida, ri dele, querido. Está paga. Eu já disse para você, Filadélfia, e para você que está pela internet, o diabo sempre apresenta a tua foto antiga. Não é assim, amado? E lá você era coisa feia. Mas o Senhor te apresenta a foto daquilo que você vai ser, amado. E se você já é lindo, você está num processo de ficar melhor. Você vai ficar insuportável. Amado, o diabo mostra teu passado. O Espírito Santo diz, olha aqui quem você é. Porque em Deus você já é. Está apenas te aguardando. Se bem que tem vezes que você vai, né? E volta com um carrapicho. Estou lendo o livro lá que o pastor Júlio me indicou lá do Salmo 23. Ele comentou aqui sobre a ovelha. Eu li uma coisa lá. Quando ela se suja, querido, não sabe como limpar. Somos nós, não somos? Querido, até o cachorro sabe se limpar, o gato sabe se limpar, mas a ovelha se suja, não sabe se limpar. E você chega perto dela, ela diz, bé, eu estou limpa. Se bé, diz, eu estou limpa, tá nada. Mas não é que o pastor te limpa, querido. E começa tudo de novo, né, querido? Aquele ciclo de amor, de cuidado, de proteção. Ele não desiste de você.
por isso que o diabo, querido, mesmo que você se suje, vai para o Cristo. Não deixa o diabo dizer, ó, você se sujou, está igualzinho o passado. Não está. Você não é mais o que você era, querido. E isso está tetelestai, consumado. Sabe por que às vezes o viciado volta para o vício, querido? Porque às vezes no cair dele, o inimigo vem e se apresenta e diz, está vendo? Caiu de novo, você é aquela criatura lá, ó, que você era. E aí aquele que caiu no vício, querido, ele diz, é verdade, eu sou. Você não é mais aquela criatura, querido. Vai para frente, querido. Caminha para o teu destino profético, amado. Vai subir no degrau, viu, querido? Porque você não vai descer mais, amado. Diga, você vai subir. Diga para o teu irmão, você vai subir. Abençoado, você vai subir. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Eu estou nele. Você está nele? No verso de número 14, querida, a figura de linguagem, ela é uma figura jurídica. Mas a cena e a figura do 15 é militar. Olha o Paulo o que diz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Deus está falando de tudo que Jesus conquistou na cruz. Está. Mas a figura no verso 14 é jurídica. A figura de linguagem é uma figura de um juiz. E o 15? Militar. Sabe por quê, querido? Porque também era costume, numa guerra, o exército vencedor trazer o exército vencido para o seu território. E quando se trazia, querido, o exército vencedor trazia para o seu território o exército vencido, era costume, querido, publicamente colocar o exército vencido diante daquela multidão. E ali o exército vencedor ia tirando do exército vencido as armas, os capacetes, as roupas, até que o exército vencido ficasse nu, publicamente, envergonhando-os. Lendo o texto agora fica mais fácil. E despojando os principados, as potestades, porque esses são aqueles que você luta de verdade, viu, amado? Mas olha o que Jesus já fez. Despojou os principados, despojou as potestades, os expôs publicamente, como se faziam, e deles triunfou em si mesmo. Querido, eu quero te dizer, igreja de Jaguariúna, o teu adversário está derrotado, em nome de Jesus. O teu adversário está despojado, ele está envergonhado, e isto será, Deus mandou te falar como um profeta do Senhor, e isto será publicamente. Vamos ver, querido, o teu inimigo vai ser envergonhado, mulher. O teu inimigo vai ser despojado. E isso vai ser, diga, publicamente. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Mas não é para sentir, é para crer. Eu não estou falando de uma palavra que você tem que sentir. Ai, senti, agora foi. Ai, que faca, que punhal. Eu não estou falando de uma palavra sentida. Eu estou falando de uma palavra que se crê. Porque verdadeiramente, Isaías 53 diz, verdadeiramente, Ele tomou as suas enfermidades. Porque verdadeiramente, Ele levou as tuas dores.
Porque verdadeiramente o castigo que era seu, Ele levou e rasgou na cruz, cravou lá. Porque verdadeiramente o peso que estava nos teus ombros, Ele tirou. Porque verdadeiramente Ele te fez triunfar. Eu preciso sentir, não preciso sentir nada, mas eu creio. Tem palavras, querido, que chegam na nossa vida, elas são cortantes, é verdade. Mas o nosso viver, querido, não é um viver sentimental. Porque se fosse sentimental, querido, olha, você vai estar aí nessa cadeirinha sentado, carinha tristonha, triste. Não mexe muito comigo não, hoje não estou bem. Vem fazer o quê? Se não está bem, querido, é aqui que você deve, né, exaltar, glorificar. E está dizendo, não estou bem, não estou bem, não estou bem. Oh Deus, você está bem. Não é no sentimental que nós nos movemos, querido. É na fé que nós nos movemos. E a fé, querido, é crer numa situação que parece que não se vê, que não se toca, mas que ela existe. Verdadeiramente Ele expôs, querido, os teus inimigos publicamente. Filadélfia, atenta para aquilo que Deus está te falando. Em nome de Jesus, Deus vai te honrar e vai ser publicamente. Querido, quando você chega num lugar, amado, onde Deus tem honra para você, leia a história de José, você vai ver. Eu estava relendo a história de José essa semana, o Espírito me levou para lá. Querido, parece que tudo está caminhando para o contrário. Mas para onde aquele homem era colocado, ou era enviado, tudo tinha um plano de Deus e era perfeito, para chegar no plano maior de Deus. Às vezes o plano maior de Deus, querido, é te fazer entender que para subir, às vezes tem que perder. Às vezes perder é ganhar. Se crê nisso, amado? Se eu perguntasse aqui, quem gosta de perder? Mas nenhum de nós, amados. Mas nós entendemos que às vezes perdendo, adiante nós ganhamos. Adiante, querido, nós olhamos para trás e nós podemos dizer verdadeiramente: Deus é Deus, Ele é Senhor. E o meu adversário, que pensou que ia montar no cavalo e sair sendo puxado por mim, é ele que vai ser envergonhado. Do que você está falando? Não estou falando do Mordecai e do Amã. Você vai ser honrado publicamente. Cassiano, você vai ser honrado publicamente. Toda vez que te vejo, é isso que Deus fala. Moça, mas você mesmo, você está me vendo? A honra vai ser pública. A honra vai ser pública, para a honra e glória dele. No dia que acontecer e te perguntarem quem fez, exalta o Cristo. Exalta o Cristo. Vai ser público, Priscila. Do que eu preciso? Eu preciso dessa palavra que me mantém vivo. Confiei no homem, não deu certo. Confiei em autoridade, não deu certo. Confiei nele, não deu certo. Pensei que era essa porta, não deu certo. Vou confiar em quem? Querido, confia nele. Entenda que talvez o perder foi ganhar. Não estou dizendo, querido, que aquilo que você perdeu, você não vai ter de volta. Porque às vezes o inimigo diz assim: é meu, está lá só guardando, fazendo crescer. Na hora que vem o fruto, Deus diz: dá aqui, é do meu filho, tentado. Ah, Deus lindo. É assim que Deus faz, querido. Já trabalha e perde. E aí muda a geração, ele trabalha, muda a tática, muda isso, muda os demônios, muda a cor, muda os olhos, perde. Oh, coisa ruim esse demônio. E vai ser envergonhado. Porque eu vou terminar dizendo para você, querido, aquilo que está em Apocalipse 5, no verso 13. Somente o Cordeiro,
Somente quem? Somente o Cordeiro é digno de louvor, de honra e de glória. Querido, olha para a minha vida. Eu estou dizendo isso a toda hora. Mas somente o Cordeiro é digno de louvor, de honra e de glória. Querido, mas não tem outro. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Somente Ele é digno, querido. No dia que Ele te fizer triunfar, porque você já triunfou, querido, e o teu inimigo já está envergonhado, mas no dia que isso vier à existência, diga para todos ouvirem, viu, querido? Somente o Cordeiro é digno de louvor, de honra e de glória. Oh! No verso 14, a linguagem do Paulo para a igreja de Colossos é: a dívida está cancelada, consumada. Tetelestai. Está tudo pago. No verso 15, a linguagem é militar. O teu adversário foi despojado publicamente e você venceu. Ao Cordeiro seja o louvor, ao Cordeiro seja a honra, ao Cordeiro seja a glória. Feche os seus olhos, abençoado. Aleluia. Oh, Ramanayaste. Você poderia dizer essa noite: eu só tenho Ele. Então você tem tudo, meu querido. Areias, torianaias, torianamai. Raia, reias, toriaste. Dívida não há mais. Tetelestai.